Boa noite a todos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Espero que todos estejam bem. Quem estiver por aí, por gentileza, me dê um oi, para eu saber que tem alguém aí. Bom, começando, Estou tentando mexer nesse computador e o negócio está meio complicadinho. Peço paciência de cada um, né? Para que hoje você está por aí, querido. Fazia tanto tempo que eu não mexia com isso que agora eu estou tentando enxergar o cursor e eu não estou enxergando. Mas ok, né? Isso acontece. A gente precisa de ter paciência. E uma hora a coisa funciona. De qualquer forma, né? Voltando ao assunto do nosso estudo de hoje. Eu não estou conseguindo ver quem está aí. Vamos ver se eu consigo. Consigo. Então, joia. Então, vamos começar por aí. Uma das coisas que eu, na verdade, me veio na mente é sobre a questão das armadilhas, né? Eu acho que isso precisa estar muito bem firme na nossa mente, o fato de que nós estamos sujeitos a inúmeras armadilhas, né? Mas antes de nós falarmos sobre essa questão, o que eu gostaria que você tivesse em mente é esse fato que está escrito à tua frente, que está lá em Tiago 5:8. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Se nós formos avaliar o porquê muitas vezes que o inimigo, o diabo, né? Satanás tenta e seus demônios tentam atrapalhar a vida do cristão, essa é uma das questões. A vinda do Senhor está próxima. Satanás, ele conhece a Bíblia muito bem, conhece a palavra do começo ao fim, ele sabe perfeitamente que os dias dele estão contados, e por essa questão eu acho que vem a tal artimanha, né? Como que ele pode, porque o fato final já está definido. Então, de que forma ele pode adiar esse fato final? Como que ele pode ganhar mais tempo aqui em termos de ação na Terra? E uma das formas é fazendo com que nós, cristãos, deixemos de fazer a nossa obrigação, que é falar a palavra de Deus. Fazer com que nós sejamos capazes de viver uma vida de aparência e não viver uma vida séria com o Senhor. Nos enganar através de inúmeras armadilhas para que esta vinda do Senhor ela seja, vamos dizer assim, atrasada o máximo possível. Porque a palavra nos fala que todos precisam ouvir a palavra do Senhor. Então existe algo muito importante que nós não podemos deixar passar batido, que nós precisamos estar firme com o Senhor, firme na palavra, conhecer a palavra e ser pacientes, porque o tempo está muito próximo, né? Se nós formos olhar ali em Isaías 52:11, fala assim: meu povo, saia da Babilônia, saiam todos e não toquem em nada que seja impuro, que se purifiquem os que carregam os objetos sagrados do templo. Partindo da premissa de que nós somos o templo do Espírito Santo, nós carregamos esses objetos sagrados. E aí a minha pergunta é: aonde que nós temos vivido? Aonde você tem vivido? Aonde que você tem tocado? Como que está essa questão de contaminação na sua vida? Porque isso é muito sério.
uma das coisas que eu acho que essa pandemia trouxe e evidenciou na nossa vida se chama irresponsabilidade e inconsequência. Porque se nós formos olhar o tanto de ações inconsequentes em termos de contaminação que nós vemos até no nosso dia a dia, nas pessoas próximas, nos irmãos da igreja, nas igrejas próximas, na rua, nos shoppings, chega a ser absurdo, né? É aquela situação de, mas fulano está doente, mas eu não estou doente. Mas se eu estou próximo e o fulano está com uma doença contagiosa, é mais do que óbvio de que eu sou um fator carregador de vírus, tanto quanto aquele que está doente. Então, nós precisamos ter muito cuidado em relação a essa questão. E se eu trouxer isso para a nossa vida espiritual, o pecado é um fator de contaminação que nós precisamos levar a sério. Mas se nós não levamos a sério nem a Covid, né? Nem o risco de morte da Covid, que é algo extremamente palpável, como é que nós vamos levar a sério a questão da contaminação do pecado que traz para nós a morte espiritual? Então eu gostaria de trazer à sua memória nessa noite exatamente isso, a necessidade da purificação do nosso coração, da nossa mente, das nossas mãos, da nossa vida de uma forma geral. E isso é algo que depende 100% de nós. Nós precisamos ter a consciência de que precisamos sair desses lugares impuros, deixar de nos contaminar com questões que só vêm a gerar a possibilidade da nossa morte. Então, fique esperto, não dê bobeira nessas questões, porque é muito sério. Quando eu digo lá que as armadilhas estão por todo lado, elas estão realmente por todo lado. Satanás não é ingênuo. Nós somos ingênuos, né? Ele não. Ele olha para o nosso dia a dia e vê as tremendas possibilidades de gerar a discórdia, de gerar o engano, de gerar alguma ação que nos afasta da presença do Senhor. Então você veja ali no Salmo 25:15, diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Isso precisava ficar muito sério e certo dentro de nós. Deus nos livra, mas para que Ele nos livre, nós precisamos estar com os nossos olhos voltados a Ele. E quantas horas, né? Quantas horas do nosso dia a dia, do nosso viver, que nós gastamos em olhar para outras situações que não são importantes, mas que nos tiram dessa comunhão, né? Desse relacionamento bendito com o Senhor. Então, é importante que você entenda exatamente isso. As questões que se apresentam diariamente à nossa volta, muitas vezes estão lá simplesmente para nos afastar do Senhor, para gerar algo que nos tira do caminho dele, que nos evita, né, de seguir aquilo que ele nos diz, né? Por quê? Porque sempre, isso é sério. Olha, tem um livro que é excelente para você ler, é Provérbios. Leia Provérbios inteiro, que não é à toa que é conhecido como um livro sábio, porque ali ele te dá dicas, é como se fosse mais do que um manual, né? Ele dá dicas reais do nosso dia a dia. E ali diz assim, em Provérbios 8:33, diz assim, aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. E uma das coisas que eu percebo, é muito complicado às vezes as pessoas conseguirem seguir as instruções, né?
É, é aquela questão de a compreensão, muitas vezes, ela tá meio que embotada no ser humano. Foi-se a época, né, que as pessoas conseguiam ler um texto e conseguir fazer a interpretação daquele texto. Hoje é difícil você achar pessoas que tenham essa capacidade intelectual real para conseguir entender. É mais fácil, né, tentar mastigar aquela coisa muito pronta. E com isso, né, essa incapacidade de compreensão traz alguns enganos para a nossa vida. Por isso que a Bíblia ela é muito clara. Ela nos instrui, ela nos explica, ela nos aponta o caminho. Não tem como errar. Se você abrir bem os seus ouvidos, se você abrir os seus olhos e a sua mente para aquilo que o Senhor está dizendo, não tem como errar, né? Por quê? Porque a palavra ela nos instrui, mas ela traz a instrução que nós precisamos agir em cima dessa instrução e perseverar nela e não desistir. Não é o morrer na praia, né? Não é o começar na segunda-feira, na terça e na quarta já desistir da situação. É um perseverar dia a dia. Por quê? Porque a palavra não é simplesmente para um mês, para uma semana, para alguns dias, mas ela é para a vida toda. Ela é uma instrução para a nossa vida até a volta de Jesus. Então nós precisamos entender que é mais do que necessário a nossa busca da palavra do Senhor. Quando você busca a palavra, você busca o relacionamento, a sua vida ela muda. Muda porque a sua mente ela é modificada. Então, veja, existem algumas questões que quando nós evitamos seguir as instruções da palavra, nós evitamos obedecer, nós evitamos compreender e aceitar, né? Nós estamos às vezes caindo em algumas armadilhas e uma delas é essa aqui, é o sabichão. Você já conheceu aquela pessoa que... Eu tô falando de pessoas até mesmo dentro da nossa igreja. Dentro da igreja, não necessariamente da Monte Hebron, mas da igreja em geral. Você consegue encontrar pessoas no teu, vamos colocar assim, no teu convívio social, que são esses sabichões, né? É aquela pessoa que sabe de tudo, que tem resposta para tudo, que é incapaz de te ouvir, que fala sem pensar. E isso gera um problema tão grande, tá? Por quê? Porque um cristão que vive dessa forma é um cristão que é incapaz de ouvir a palavra do Senhor, porque ele sabe tudo. É uma pessoa que se recusa a ser corrigida. Você já viu aquela situação, né? É impressionante, existem inúmeras igrejas que surgiram de divisões, né? Quando uma igreja ela se divide porque o Senhor orientou dessa forma, eu não vou questionar isso. Mas existem muitas igrejas que surgiram do quê? Da insatisfação de alguém. Ah, o pastor falou mais grosso comigo, então quer saber, eu vou sair dessa igreja, eu vou fazer uma igreja para mim, né? Ah, eu acho que eu sou pastor porque eu sei, eu conheço a Bíblia, eu sei a palavra, eu vou fazer uma igreja, né? Quantas vezes isso já não acontece? E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, por quê? Porque nessa situação de nós acharmos que sabemos tudo, de ter as respostas para tudo, nós caímos na possibilidade de falar aquilo que não é para ser dito, né? Quando ali no Salmo 141:3 diz: ó Senhor, controla minha boca e não me deixes falar o que eu não devo, essa eu acho que é uma armadilha que Satanás coloca na vida do cristão de uma forma assim perfeita, né?
muitas vezes nós acabamos caindo, né, na maldição da conversa, né? Mas uma coisa eu coloquei ali porque é verdade. Você não vai precisar pedir perdão por aquilo que você não disse. Agora, às vezes, quando nós falamos sem pensar, quando nós somos movidos pelo achismo, quando nós falamos né, sem freio, nós caímos na possibilidade de acabar cometendo esse tipo de situação. Nós podemos juntar a questão anterior, né, do sabichão, com o fofoqueiro. Essa é outra armadilha de Satanás, que às vezes acaba ocorrendo com muita frequência. Por quê? Porque é a maldição, às vezes, do pão de queijo. Você vai na casa de um irmão, você vai conversar com um, vai conversar com outro, e alguém vem com uma novidade, vem lá te contando um caos, vem te contando a última de não sei quem. E ali vem vindo e vem aqueles rumores, né, as fake news, vem as suspeitas, e todas mascaradas às vezes de um discurso, né, espiritual, de discernimento, às vezes de profecia. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Existem profetas, com certeza existem, mas nem todos são profetas reais. Existe muita gente fazendo profetada nessa vida. E esses que fazem profetadas são cristãos usados por Satanás para gerar confusão e gerar discórdia e gerar divisão dentro da casa do Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Por quê? Porque na nossa boca, olha lá o que diz em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Há muitos anos atrás, teve um pastor que ele pregava, e eu gostava muito dessa palavra, ele dizia assim, olha, vai edificar? Beleza, não vai edificar? Cala a boca. Nós precisamos ter essa noção de que aquilo que eu estou falando vai edificar a vida do outro. Se não vai, não continue. Quando alguém vem te falar algo de um irmão, e é assim, impressionante como que às vezes a questão do passado vem, né? É aquela situação, mas eu conheço aquele cidadão antes dele se converter. Ou mesmo, eu conheço ele, é crente, mas ele tropeçou, ele aprontou, aconteceu alguma coisa. Querido, se essa pessoa pediu perdão para o Senhor, se ele colocou isso debaixo do sangue de Jesus, você não pode tirar debaixo do sangue. É como se você tentasse fazer algo que não se faz. O sangue nos cobre de todo e qualquer pecado. Então, não caia nesse pecado. Não caia nessa situação, porque às vezes, assim, é impressionante o gosto, né? O desejo de ouvir os outros, de ouvir as pessoas falarem, ouvir uma novidade. Mas presta muita atenção no seu ouvido. Coloque para dentro do seu ouvido aquilo que venha a edificar a sua vida. Se você acha que aquela notícia não vai edificar, nem queira ouvir. Diz, olha, vamos levar pro altar do Senhor. Deixa lá no altar. Não me interessa. Mas você viu que fulano fez? Não quero saber. Eu não quero saber. Que o Senhor cuide, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe essa pessoa. E se ela estiver errada, é o Senhor que vai orientar ela no caminho certo. Entenda, nós não podemos ser os sabichões e muito menos os fofoqueiros. Nós não podemos ser os coitadinhos também. Essa é outra armadilha que existe
assim, e tem levado tantas pessoas para fora do caminho do Senhor, né? Existem pessoas que assumem como um estilo de vida o ser o coitadinho, né? Culpam os outros pelas suas falhas, né? Se sentem a vítima, né? E eu queria dizer para você, você não é uma vítima das circunstâncias. Por mais que você possa, de repente, olhar para mim nesse momento e dizer, pastor, você não sabe pelo que eu estou passando. Realmente eu não sei, mas eu sei te dizer que o Senhor é maior do que tudo isso. E Ele é poderoso e Ele é capaz de te livrar de todas essas circunstâncias. Mas para que Ele te livre disso, para que Ele te cure, para que Ele te salve, você precisa tomar a atitude, né? Você precisa levantar e você precisa andar. A escolha é sua. Ninguém tem condições de arruinar a sua vida. Quem arruina a sua vida é você mesmo. É você que abre a porta para que Satanás entre e faça bagunça. Então, eu acho que é mais do que chegada a hora de nós nos posicionarmos na palavra do Senhor, buscarmos a limpeza do sangue de Jesus, a cura na cruz de Cristo, levantarmos e andarmos, porque nós não somos coitados, nós não somos tadinhos, nós não somos essa armadilha que o inimigo às vezes gera para nós. Porque eu sei que por um lado, é bom você ver, nossa, como você está sofrendo, nossa, como que você está. Mas, querido, entenda, nós não fomos criados por Deus para termos esse tipo de vivência. Nós fomos criados por Deus, para olharmos esses desafios e suplantarmos cada um deles na graça, na misericórdia e na força do Espírito Santo. Então, entenda, chega de coitadinho na nossa vida. Nós precisamos sim olhar e tomar a direção e a escolha. Lá no Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então eu queria dizer para você hoje, mude de direção. Se o teu caminho está numa dessas armadilhas que nós falamos, na questão do saber de todas as coisas, do gostar de ouvir, de comentar, de trazer, de falar, ou até mesmo da questão de ficar com pena de si mesmo por conta das circunstâncias que te rodeiam, mude de direção. A direção correta é a cruz de Cristo, a direção do teu caminho está lá na palavra do Senhor. É ela que nos orienta, é ela que nos dá força, é ela que ilumina os nossos passos e o nosso caminho. Então, queira caminhar, queira levantar, queira agir. Por quê? Porque a nossa identidade, né? E isso é muito importante. Você precisa saber quem você é. O que você foi não interessa mais. Interessa quem você é em Cristo. E essa palavra que está lá em Romanos é muito clara. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você é filho de Deus se você aceitou a Jesus como Senhor. Essa é a tua identidade. A tua identidade real, a identidade que você vai carregar para toda a eternidade. É essa. Então você precisa saber quem você é. Você não é um qualquer. Você não é uma pessoa abandonada. Você não é um coitadinho. Você não é uma pessoa que não tem circunstância e nem condição. Você é filho do Deus Altíssimo. E o Senhor pode todas as coisas. E lá em Provérbios 4, 23 é muito claro, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você está vendo como por isso que eu gosto de Provérbios, ele é muito claro, né? Tenha cuidado com aquilo que passa pela tua cabeça. O que você tem pensado? Qual é a identidade que você pensa que tem?
compreende, você entende que você é escolhido, selado, separado pelo Senhor, filho de Deus, querido, precisa ser a sua identidade. Você é coberto pelo sangue de Jesus. Os teus pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. E por essa razão, nós precisamos entender que as nossas atitudes precisam mudar. E uma das questões que precisam mudar com certeza no nosso dia a dia, na nossa vida, é o nosso falar, né? Se você quer mudar qualquer coisa na sua vida, a primeira coisa, você precisa ter fé. Saber aquilo que você quer. Ter ações positivas em relação a isso. Falar claramente aquilo. E uma das coisas, quando eu falo em falar, eu acho que assim, eu coloquei essa foto aí justamente por isso, porque eu acho que muitas vezes nós precisamos gritar mesmo para os 4 cantos, né? A palavra do Senhor. Quais são as palavras que o Senhor traz para o teu coração? De incentivo, de verdade, de bênção, de vitória, de certeza, né? De compreensão. Nós precisamos passar a compreender que aquilo que nós falamos tem importância. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se eu estiver cheia da palavra do Senhor, eu vou estar falando a palavra do Senhor, que é viva e não volta vazia. Então eu vou estar profetizando bênçãos em cima de bênçãos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, né? Quando Mateus fala assim, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm, presta atenção. Aonde que você vai firmar o teu pensamento e o teu crer? É na palavra do Senhor, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, não existem circunstâncias impossíveis na vida daquele que crê. Existem desafios para ser suplantados, mas nós precisamos saber que, ao nosso falar, nós determinamos as profecias e as palavras e as promessas. Então, levante, fale em alta voz aquilo que o Senhor colocou para você. Um dos exemplos que eu acho assim muito legal é quando Jesus estava lá no deserto, né? E aí Satanás aparece para ele e começa a fazer aquele período de tentação, né? Diz, se você é filho de Deus, faça assim, se você é filho de Deus, faça assado. E uma das coisas que eu acho tremendo ali, é que se você for avaliar, Jesus em nenhum momento olhou, ai meu Deus, ele não estava com medo, ele não olhou, saia daqui, trem, ele simplesmente olhou para Satanás e falou para Satanás o quê? A palavra de Deus. Então, querido, veja qual é a importância que a palavra de Deus tem sobre a nossa vida. Se ela foi importante até para Jesus, para que ele pudesse vencer a tentação de Satanás, como nós não podemos seguir esse exemplo, utilizar esse exemplo e vencer as armadilhas que o inimigo põe à nossa frente? Vamos falar a palavra, vamos declarar a palavra. Outra questão muito importante é orar. Nós precisamos orar sem cessar, né? É colocar, na verdade, né, como eu coloquei ali, Deus na direção e nós no banco do passageiro. Zacarias 4,6 diz, não será pela sua própria força que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Perceba, o Senhor é quem nos fortalece, é Ele que nos dá a direção. E na oração é o momento mais, vamos colocar assim, é um momento de intimidade minha e sua, particular, individual com o Senhor.
Existem os momentos de oração na congregação, eu entendo, e isso é uma questão de comunhão. Mas a nossa relação individual com o Senhor, ela é pautada pela oração. E nós precisamos ter uma vida de oração. Não tem como você ter um relacionamento com Deus sem orar. Até esses dias eu estava falando com uma pessoa da igreja e ela virou para mim assim, pastora, esses dias eu estava lembrando de você. Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque eu virei para minha mãe e disse, lembra do que a pastora sempre diz, é orar, orar e orar. E quando você parar de orar, você lembra que tem que orar, orar e orar. E é verdade. A nossa vida com a oração, ela é mais tranquila, porque o Senhor está na direção desse barco. E esse barco que é tão importante para nós, a nossa vida, a nossa família. Quando nós compreendemos que o Senhor está na direção, as circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes não são tão agradáveis, elas passam a ter um outro enfoque. O enfoque do desafio e o enfoque da vitória, porque é o Senhor que está na direção. Você consegue compreender isso? Veja, nós precisamos ter então a perspectiva do quê? De que a vitória nossa, ela está na unidade, não na individualidade. Nós precisamos ver que nós precisamos uns dos outros. Nós caminhamos junto com o Senhor em unidade. Nós precisamos estar vendo as circunstâncias, vendo as possibilidades, vendo as promessas e os planos que o Senhor tem para nós, como Ele vê. Né? Não é aquela circunstância nossa de sabichão, de que acha que sabe tudo, que decide, que vai, que acontece, talvez assim, é saber a resposta, mas não saber qual é a pergunta. Então, se você não sabe a pergunta, como é que você sabe a resposta? São insensatez que às vezes se alojam no nosso coração por rebeldia, por tantas outras coisas. Mas quando nós colocamos o Senhor na direção desse barco, através da oração, através do jejum, através do louvor, da adoração, da palavra, nós passamos a ver as circunstâncias e as possibilidades com o olhar do Senhor. E aí nós nos comprometemos com a visão dele para nós. Deixa de ser eu acho, eu quero, eu decido, para ser os planos já definidos de bênção e de maravilhas para as nossas vidas que o Senhor definiu e que o Senhor fez para nós. Então, querido, perceba isso, que Deus possa estar abrindo os teus olhos para as circunstâncias e para as armadilhas que o inimigo põe às vezes na nossa frente, mas que ele seja o controle, né? Que ele seja o motor desse barco, que ele estabeleça a direção do seu viver diário em prol daquilo que ele tem de bênção e de maravilha para você. Que Deus possa te abençoar tremendamente. Eu queria orar por você nesse momento, antes de encerrar, e dizer para você, fecha teu olho. Senhor, em nome de Jesus, eu queria nesse momento, Senhor, repreender toda artimanha maligna, Senhor, que possa trazer qualquer embotamento, Senhor, na mente de cada um de nós. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra, que essa palavra possa ser firmada, possa estar cativa na mente de cada um de nós. E que nós tenhamos, Senhor, a capacidade de ver o florescimento dessas sementes no nosso dia a dia. Toma, Senhor, a direção das nossas vidas. Tira, Senhor, e livra-nos de toda e qualquer armadilha que possa estar nos ameaçando, Senhor. Mas firma sim, Pai, a Tua palavra na nossa boca, na nossa mente. Estimula no nosso dia a dia a oração, Senhor.
e faz com que a cada momento nós sejamos capazes, sim, de te louvar e de te adorar, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.